Tarsila de Amaral é considerada uma das principais artistas modernistas da América Latina. Ela nasceu em 1º de setembro de 1886 no interior de São Paulo. Ela veio de uma família bem rica e estudou na Escola Sion. Em 1902, muda com os pais para Barcelona para completar os estudos e com 16 anos ela pinta o seu primeiro quadro. Ela volta para o Brasil e se casa com André Teixeira Pinto e eles têm uma linda filha chamada Dulce. Eles se separam anos depois e Tarsila vai para Paris estudar artes no mesmo ateliê onde conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1922, através das cartas de Anita Malfatti, ela soube da Semana da Arte Moderna. A sua tela, chamada Figura, é aceita no Salão dos Artistas Franceses. Ao retornar ao Brasil, Anita entra no grupo Modernistas e forma-se então o Grupo dos Cinco, junto com Anita Malfatti, Oswald e Mário de Andrade e Menotti Del Pitta. Anos depois, Anita e Oswald se casam e ela o presenteia com a obra Abaporu. E eles formam um movimento antropofágico após ela escrever sobre um manifesto antropófago. Abaporu simbolizou um movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia e transformá-la em algo brasileiro. Tarsila queria ser a pintora do Brasil e em suas obras apresentava características marcantes que representavam a temática brasileira. Sua influência foram trazidos do cubismo, onde utilizava a forma geométrica para retratar a natureza. Anos depois, Oswald se apaixona por Pagu e Tarsila se separa dele. Com a queda da Bolsa de Nova York e a crise de 1929, Tarsila e a família ficam em dificuldades econômicas. E em 1931, ela faz uma viagem à Rússia com seu namorado, Océio César, onde ela faz uma exposição. Ela trabalha de operária de construção para conseguir juntar o dinheiro e voltar para o Brasil. Por conta dessa viagem, a União Soviética a presencia em algumas reuniões e quando ela volta ao Brasil, ela vai presa por uns meses e fica com trauma e nunca mais envolve com política. Em 1949, a sua única neta morre afogada e em 1965 ela é submetida a uma cirurgia na coluna, pois ela sentia muitas dores nas costas. Por erros médicos, ela acaba ficando paraplégica. No ano seguinte, ela perde a sua filha e fica mais próxima do espiritismo, se aproximando do Chico Xavier. E em 1973, ela morre de depressão. Olá, eu sou a Tarsila e hoje eu vou explicar para vocês porque eu pintei essa linda obra. Esse quadro se chama Abaporu e foi a obra mais importante pintada por mim. Ele foi criado em 1928. Esse quadro recebeu esse nome em Tupi-Guarani e Abaporu significa homem que come gente. Esse quadro marca a fase antropofágica que ocorreu em 1928 e 1930. O homem Abaporu transmite uma melancolia, pois o posicionamento da cabeça e expressão denota alguma tristeza ou depressão. O tamanho do pé exagerado pode representar a forte conexão do ser humano com a terra. Eu pintei essa obra para meu marido, escritor e poeta Oswald de Andrade. Eu sou José Oswald de Souza Andrade e nasci na cidade de São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Quando eu ainda estava no ginásio, ouvi de um professor que seria escritor e a partir disso comecei a comprar livros e escrever pequenos poemas. Na faculdade, me formei em jornalismo e iniciei meu primeiro trabalho em 1909 no Diário Popular, onde publiquei meu primeiro artigo chamado Penando, uma reportagem da execução do presidente Afonso Pena aos estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse mesmo ano, iniciei também como crítico teatral e em 1911 fundei a revista semanal O Pirralho. Em 1912, fiz minha primeira viagem à Europa, onde casei com Camiá, mãe de meu primeiro filho, e quando voltei ao Brasil, passei a morar do lado de vários escritores famosos, como Monteiro Lobato e Mário de Andrade. Trouxe da Europa novidades de vanguarda, como o Manifesto Futurista de Marinetti, e sempre fui revolucionário acima de tudo, e procurei sempre agitar o meio artístico, defendendo os propósitos inovadores da pintura expressionista de Anita Malfatti. Em 1918, formei em Direito pela Faculdade de São Paulo, mas nunca advoguei. Iniciei uma amizade com Mário de Andrade e juntos representamos as principais lideranças no processo de implementação e de definição da literatura modernista no Brasil. Sempre fui irônico e tive uma vida atribulada. Fui militante político e fui idealizador de principais manifestos modernistas. Ao lado da pintora Anita Malfatti e do escritor Mário de Andrade, organizei a Semana de Arte Moderna de 1922. Além disso, lancei em 18 de março de 1924 uma das mais importantes manifestos do modernismo, o Manifesto Pau-Brasil, publicado no Correio da Manhã.
Pensei em fazer uma poesia de exportação. Como o pau-brasil foi a primeira riqueza brasileira exportada, denominei o movimento pau-brasil. Em 1925, em Paris, lancei um livro de poemas pau-brasil, ilustrado por Tarsila do Amaral, onde apresentei uma literatura extremamente vinculada à realidade brasileira a partir de uma redescoberta do Brasil. Em 1926, casei com a pintora Tarsila do Amaral. Em 1927, radicalizando o movimento nativista, fundamos na literatura e na pintura um movimento antropofágico, no qual se propõe que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária própria. Em 1928, com Raul Bopp e Antônio de Alcântara, fundei a revista Antropofágica e escrevi um texto contra todos os importadores de cultura e consciência enlatada. Em um dos meus lemas, o que foi de maior futuro foi o to be or not to be, that is a question. Em 1929, separei de Tarsila do Amaral, filiei ao Partido Comunista e conheci a escritora militante política Patrícia Galvão, Pagu. Casamos em 1931 e juntos fundamos o jornal O Homem do Povo, que pregava a luta operária que durou até 1945. Da união com Pagu nasceu meu segundo filho. Em 1944, mais um casamento, e dessa vez foi com Maria Antonieta de Alckmin, com quem tive 2 filhas e permaneci casado até o fim de minha vida. Oswald de Andrade faleceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. Análise de uma das minhas obras. Recito agora um dos meus poemas. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixe disso, camarada, me dá um cigarro. O poema Pronominais ressalta a proposta de reduzir a distância entre a linguagem falada e a escrita, uma das principais características do primeiro tempo modernista. Uma das características modernistas que destaquei foi o uso do verso livre, a fim de traduzir a liberdade plena da forma, a qual não significa a ausência de ritmo, mas criaram cada verso um ritmo próprio. Ao escrever esse poema, optei por ressaltar características com o intento de acentuar outras particularidades, como a procura pelo moderno, pelo polêmico e, ao mesmo tempo, o nacionalismo, se manifestando em relação à linguagem, pois uma das mais importantes propostas do meu projeto artístico é a ruptura com os padrões da língua literária culta e a busca da língua brasileira, que incorpora todos os erros gramaticais, vistos por mim como as verdadeiras contribuições para a definição da nacionalidade. Despeço-me aqui, Oswald de Andrade. Lobato foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista que nasceu no dia 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo. Desde criança, ele possuía um temperamento inquieto e com 13 anos foi estudar em São Paulo. Em 1898, o pai de Monteiro Lobato havia morrido, então ele muda o seu nome para José Renato Monteiro Lobato, para que assim pudesse utilizar a bengala de seu pai. A bengala havia as iniciais JBML no topo do castão. Por isso ele mudou seu nome para que as iniciais fossem iguais ao do seu pai. No ano de 1904, formou em Direito na Faculdade de São Paulo e nesse mesmo tempo voltou para sua cidade natal, na qual conheceu a Maria Pureza Natividade. Ele ficou em Areias até o ano de 1911, quando seu avô, Visconde de Tremembé, faleceu e lhe deixou uma herança de uma fazenda em Taubaté, e foi para onde ele se mudou. Em 1917, vendeu-se a fazenda e mudou para Caçapava, onde se dedicou na literatura e fundou-se a revista Paraíba, que foi cancelada em seguida. Sendo assim, mudou para São Paulo como colaborador com a Revista do Brasil, alterando-se em um núcleo de defesa na cultura nacional, fundada na grafia Monteiro Lobato e encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vendeu-se a partir do Lobato em 1927 e fundou uma sociedade de amigos, a Editora Brasiliense. Em 1926, foi morar em Argentina, na qual estabeleceu-se como editora chamada Editora Acteon, e um ano depois voltou para São Paulo e faleceu no dia 5 de julho de 1948.
Tô muito entediada esses dias, então resolvi fazer minha biografia. Eu, Monteiro Lobato, fui um dos principais autores da minha época. Minha obra com mais destaque foi a do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu fui um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Eu criei as aventuras do Sítio do Pica-Pau Amarelo com personagens bem ligados à cultura brasileira, recuperando inclusive costumes da roça e lendas do folclore. Introduzindo outros personagens como Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Visconde do Sabucosa e Emília, a boneca de pano, a principal da história. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das séries de 23 volumes. Da literatura fantástica, escrita em 1920 e 1947. E é isso, simplesmente eu, Monteiro Lobato.